Olá, gente, vamos dar continuidade ao que eu tava contando ali, né? Agora é o episódio 4 de Ovelha Negra, dando continuação ao episódio 3. E aí, gente, ela era muito abusada, eles pegavam muito no meu pé. Tanto que esse pastor, ele me trouxe sérios problemas na minha vida, tá? Nossa Deus, gente, uma parte da minha vida que eu sofri, porque ele teve o descaramento, né? A ousadia de chegar perto do meu pai e falar pro meu pai me tacar serviço pra mim poder virar homem. Né? E aí, meu pai, naquela coisa, gente, nossa, foi um período assim que meu pai me controlava, o jeito que eu sentava, o jeito que eu falava, o jeito que eu andava, como eu vestia, né, como eu andava. Nossa, gente, foi uma opressão na minha vida que esse homem causou. Que ele causou muito, nossa, anos de sofrimento, não foram esse pouco tempo não, né? Até hoje, de vez em quando, meu pai me regula ainda por conta disso. Ele trouxe muito sofrimento pra minha casa. Essa família ficou muito empenhada em tomar conta da minha vida, esquecendo de olhar pro pai e a mãe e pros próprios filhos, que são mau caráter. Né? São bem mau caráter, não tem pingo de caráter, tá? Esse negócio de ser homem, de namorar mulher, né? Ou até mesmo de se deitar com mulher, eles acham que isso é ser homem, mas homem vai muito além disso, é ter caráter, é ser trabalhador, é não ser um abusador, né? É ser honesto, é saber honrar a sua palavra, isso é que é ser homem, tá? Ser homem não é andar com mulher não, que isso aí não faz ninguém ser homem, tá? Aonde que tá escrito isso? Pra vocês que se dizem cristãos, aonde que tá escrito isso na Bíblia? Que ser homem é isso. Ser homem é ter caráter, é falar a verdade, é não roubar, é não matar, é não se prostituir, é não fornicar, é não abusar da filha dos outros, é não abusar do filho dos outros, é não agredir, entendeu? Então essa família me trouxe muitos traumas, tá? Muitos traumas. E foram eles um dos motivos que eu acabei me envolvendo com o mundo e conhecendo muitas coisas ruins, porque a situação chegou num ponto tão insustentável que eu não consegui mais ficar na igreja congregando com eles. Porque foi uma família que me fez muito mal, mas muito mal mesmo. E gente que me faz mal, eu quero distância da minha vida, tá? Eu não quero nenhum tipo de contato com pessoas que me causem qualquer tipo de dor na minha vida. Pode ser meu parente, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, eu já tolerei dor e sofrimento demais. Então hoje eu coloquei na minha cabeça, como eu tenho que trabalhar pra me sustentar, pra me sobreviver, eu que pago as minhas contas, eu que compro a minha comida, eu sou uma pessoa independente, às vezes eu dependo do meu pai e da minha mãe, que sempre me ajudam, né? Não vou ser ingrato com isso, mas eu não tolero mais desrespeito, né? E as pessoas não saberem se colocar no seu lugar. Isso de ninguém, tolerei de muita gente durante mais de 35 anos, tá? Pra você ter uma noção. Então, gente, eu não tolero mais, não sou obrigado a aceitar, não sou obrigado a conviver com gente que me desrespeita, com gente que me viola, que me agride com palavras, porque agressão física, isso aí é algo que eu nunca mais vou tolerar na minha vida, querido. Nunca mais, nem que pra isso eu tenho que cometer uma loucura. Mas isso aí ninguém coisa. Então, assim, essa família me trouxe muitos problemas, muitos traumas. Essa mulher era muito autoritária, né? Ela era muito autoritária. Gente, elas são o tipo de pessoas que eu quero esquecer da minha vida. Eu não quero. Tanto é que eu evito o máximo de contato. Eles, assim, insistem em vir atrás de mim, sabe? Mas eu evito o máximo. Claro, eu fui muito bem educado. Então, quando eu tô em um ambiente público, eu vou lá, eu cumprimento, vem, conversa comigo. Mas é oi, tudo bom? Pra quem cresceu junto, pra quem dormia um na casa do outro. Não, porque assim. Ela era esperta, ela não deixava os filhos dormir na casa dos outros. Porque já sabia que quando você manda o seu filho pra casa dos outros, seu filho ele tá vulnerável e você facilita para que sejam cometidos abusos com ele. Então, quando você quer resguardar o seu filho, o que você faz? Então vem pra minha casa. E era sempre assim, não, ele não pode ir não, ela não pode ir, mas você vai lá e dorme na minha casa, que aí meu filho abusa de você, tá? Mas você não vai levar pra sua casa pra abusar do meu filho, não. Então, sempre assim. E quando você é adolescente, gente, você não consegue entender muita coisa acontecendo e os hormônios, eles dão um piripaque no nosso cérebro. Então, assim, você vai fazendo as coisas sem saber aquilo que você tá fazendo, entendeu? Ou algumas coisas você tem consciência, mas você é levado, mas não consegue ter o poder de decisão, porque você não tá com a mente formada, você não conhece nada da vida, você tá descobrindo o seu corpo, tá descobrindo quem é você na vida. Qual é o seu lugar como ser humano na vida. Então, assim, é muito difícil, tá, gente? Assim, não é algo fácil pra gente. Eu entendo, a adolescência é um processo muito difícil e o bom é a gente ter um apoio da família. A minha família errou num ponto, assim, que meus pais aqui na minha casa sempre foi muito rígido, tá? Aqui na minha casa não, na casa dos meus pais. Sempre tivemos um regime muito rígido de colégio militar.
né? Por um lado foi bom, porque meu pai e minha mãe já conheciam a maldade do mundo. Eu não conhecia. Então, como eu fui criado muito isolado de toda essa maldade, eu meio que fui criado no mundinho da Disney, né? E assistia muito essas histórias, então achei que todo mundo era meu amigo, todo mundo gostava de mim, né? Todo mundo queria o meu bem. Tanto que uma vez eu tava namorando uma garota, gente, ela veio aqui com o pai num dia de semana pra pedir o meu pai e a minha mãe a minha mão pra casar com ela. Olha, que loucura. E eu não queria casar, eu tava na faculdade, eu não queria casar. Porque eu já sabia que ela não era uma menina pra casar, pelo menos não comigo, tá? Não comigo, assim. Não gostava dela tanto, assim, a ponto de querer casar, não. Mas veio aqui, né? Tentando me dar o golpe, né? E aí eu caí fora, terminei o relacionamento. Falei, nunca vi uma coisa dessa, que absurdo. Uma mulher pedir um homem pra casar. Isso é uma coisa muito absurda na minha vida. Como já aconteceu muitas outras coisas. Mas, nesse período de adolescência, uma coisa, meu pai confiou demais nessa família, confiou demais. Ele fez esses dias, ele estava falando que o erro dele foi esse, de confiar demais nas pessoas, assim como eu confiei. Quando a gente confia demais nas pessoas, eu tive que aprender isso agora com 40 anos, que a gente não deve confiar tanto nas pessoas, porque eu confiava, eu trazia pra dentro da minha casa, eu pagava as coisas, porque eu confiava que quando eu não tivesse, as pessoas iam pagar. Aqui, ó, aquelas pagaram, me deram uma boa banana, querido. Me deram uma boa banana, consumiu o meu dinheiro e me deram uma boa banana. E aí agora eu gasto todo o meu dinheiro, gente, eu gasto comigo. Eu posso gastar com porcaria, com qualquer coisa que for, mas eu não me arrependo porque eu gasto comigo, eu não pago nada pra ninguém. O meu pai estava completamente certo quando ele brigava comigo que eu colocava os outros no carro dele. Por isso que quando eu saio sozinho. Eu encontro com algumas pessoas na rua, mas eu encontro lá, onde elas estão, entendeu? Mas eu não coloco dentro do carro, não. Eu brigava com ele, que eu achava que ele estava errado, que ele era materialista, mas não, tá certo. Porque a gente trabalha muito para conquistar nossas coisas, para colocar a gente vagabunda dentro das nossas coisas, para destruir, para ficar dando close, para querer aparecer naquilo que é da gente, e depois a gente vira as costas e eles ainda falam mal. Então eu aprendi isso. Foi muito difícil no começo eu aprender a andar sozinho. Mas voltando ao assunto desse sítio, foi o ambiente, assim, eu fui muito abusado lá, tá? De todas as formas, eu fui abuso físico, psicológico, né? Dentro desse ambiente, né? E hoje a religião, ela tá mais aberta e a gente consegue ver com mais clareza, mas antigamente era mais fechado. Eu era numa igreja que era muito rígida também, aí já tinha esse regime rígido aqui em casa, entendeu? E o erro que eu tava falando dos meus pais foi a gente não ter um diálogo. Eu sempre tive uma personalidade que eu falei até isso, acho que ontem com meu pai, que eu falei que uma coisa que me irrita muito é a pessoa querer impor as coisas pra minha vida. Se a pessoa vier conversar comigo, ter aquele diálogo e conversar comigo, tentar abrir a minha mente para que eu enxergue, é uma coisa. Eu posso até seguir o conselho da pessoa, mas quando a pessoa chega e impõe, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. Aí, gente, ainda que seja uma coisa que vai me arruinar, mas é uma coisa da minha personalidade. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, tá? Eu vou ter que trabalhar agora na terapia, isso, porque parece que vira uma chavinha assim, aí quando a pessoa fala que eu não posso, aí eu falo, aí que eu posso, eu vou. Mesmo sabendo que é coisa que vai me arruinar, mas eu sempre tive essa personalidade, é um defeito que eu tenho, eu quebrei muita cara por conta disso, sabe? Talvez uma arrogância, que eu carregue, que eu tenho que trabalhar, e eu vou trabalhar isso, mas eu não admito que as pessoas digam como eu vou viver, como eu devo fazer e como eu devo acontecer. Eu acho que eu me perdi um pouquinho no assunto, porque eu tava falando da tal de Célia, e eu esqueci, agora que eu lembrei dela. Eu vou fazer a parte 5 só pra terminar essa história.